Vamos tentar entender um pouquinho sobre como é que funciona o alto no C++. C++ ele tem um sistema de inferência de tipos. Então você consegue, se você sabe qual é o tipo que vem, não precisar escrever esse tipo. Só que normalmente esse modelo de alto, ele vem com uma cópia. Então você tem que tomar cuidado com o que você está criando no alto. IOStream. Using namespace std. Vamos ver alguns casos aqui, tá? Se você tem uma coisa que é x recebe 5, esse lado aqui é bem definido, você sabe que isso é um inteiro. Então você pode aqui, sem nenhum problema, colocar um alto, que esse alto vai ser convertido para inteiro. Moleza. Se você tem uma chamada de função que retorna alguma coisa, float, soma, float, float. Fiz aqui só o cabeçalho, tá? Isso daqui é uma função soma que recebe 2 floats e retorna um float. Você pode fazer alto y, que recebe soma de 4.5 com 4.6. Não tem problema nenhum, porque ele sabe que soma retorna um float, então ele cria o y como um float. O que é que não faz sentido você fazer? Isso daqui, ó. Alto z. Eu vou criar um z, que é o quê? Alguma coisa. Não, não pode. Eu preciso saber na hora que eu estou compilando o que é que o z vai receber para definir memória suficiente para ele. Então, nesse caso, você não pode. Agora, se você já tem o tipo bem estabelecido do lado direito da equação, então você pode colocar alto numa boa. Muitas vezes a gente usa o alto para quê? Quando o tipo daquilo que a gente vai escrever é muito comprido. Por exemplo, você está usando um vector, ou um list, ou qualquer coisa assim, e você quer navegar nos elementos do vector. Ao invés de você ter que fazer vector de int, vet, e para navegar você tem que fazer algo do tipo for vector de int iterator. É o iterador que anda no inteiro. Ao invés de eu ter que escrever esse trambolho todinho, iterador it recebe vet.begin, diferente de vet.end. Agora a gente vai entrar na ideia da referência. Isso daqui é 5. Se você fizer isso, alto y recebe x, esse x está sendo copiado para esse y. Então, o y é como se fosse isso daqui, ó. Int y recebe x. Se você tem um vetor, por exemplo, 1, 2, 3, 4, e você quer incrementar cada um dos valores desse vetor, e você faz um for para cada valor em vetor, valor mais 1, você não vai estar incrementando os valores do vetor, porque esse alto ele vai apenas como um int normal. Então é como se você estivesse dizendo, para cada valor inteiro que eu vou copiar do valor do vetor, aumente mais 1 no valor. Você está aumentando a cópia e não o original. Como é que funciona uma referência? É legal a gente entender o alto antes de entender a referência. Para que eu tenha uma referência, eu preciso criar a referência referenciando alguém. Não faz sentido eu dizer, eu estou criando uma referência, Z. Para quem? Depois eu decido. Não faz sentido. Você tem que criar uma referência, é uma outra entrada na tabela de variáveis para exatamente o mesmo bloco de endereço. Então, se é uma outra entrada exatamente para o mesmo bloco de endereço de alguém, esse alguém precisa existir. Então, você pode dizer, olha, Z é uma referência para X. Então, eu preciso ter o lado direito da equação. Se eu incrementar Y, Y mais 1, você está incrementando só o Y, porque o Y é uma cópia de X. Mas se eu incremento Z, Z mais 1, desculpa, se eu incremento o Z, como o Z é uma referência, ou seja, uma outra entrada na tabela de variáveis para o mesmo endereço da memória, você está incrementando o X, porque os dois são o mesmo endereço da memória. Então, se você quer navegar pelo valor copiado, você pode colocar o int aqui de boa na lagoa. Mas se você quer o valor original, o que é que você tem que fazer na hora que você cria? Ó, você está vendo aqui que é o processo de criação?
Aqui eu tenho um L-value, eu estou do lado esquerdo do igual. A gente chama isso aqui de L-value. Left value, o esquerdo do igual. E aqui a gente chama de right value. Right, do lado direito do igual. Todo R value é um valor. Todo L value, L de lugar. Então você está dizendo que você está jogando um valor em um lugar. Então faz sentido. Você está pedindo o valor X para colocar em algum lugar. Onde? No Z. Você está pegando o valor 1 para colocar em algum lugar. No Y. O que não faz sentido é você escrever isso. Eu estou pegando o X e colocando no 6. Não dá, porque 6 não é um lugar. 6 só pode ser entendido como um valor. Quando você faz isso, você está pegando apenas o valor. Se você quer a referência, aí você coloca o i comercial aqui dentro. Então você está dizendo que essa variável valor vai referenciar todos os elementos do vetor. Estou chegando nem em ponteiro ainda, tá? Isso é só referência. L-value, o i comercial significa referência. L-value é quando você cria a variável, tá? Então aqui é uma L-value, você está criando a variável valor, tá vendo? Estou criando a variável valor como uma referência ao valor do vetor. Daqui a pouco a gente chega no ponteiro, tá? Daqui a pouco a gente chega no ponteiro. Então, variável valor, ela tem o mesmo endereço de memória de cada uma dessas posições do vetor. Então, quando você incrementa esse endereço de memória, você está incrementando esse cara aqui. Então, esse aqui vai ser 2, esse aqui vai ser 3, esse aqui vai ser 4, esse aqui vai ser 5. Esse int, ele também pode ser substituído por alto. Agora, eu estou criando uma referência a cada um dos elementos do vetor. E aí eu não preciso colocar que é um int, mas eu preciso, se eu quero referência, colocar o i comercial. Professor, e o ponteiro? Quando você está do lado direito, quando você está no R-value, utilizando, o i comercial significa outra coisa. O i comercial significa endereço. E o asterisco significa valor. Ok? Quando você está no lado esquerdo, quando você está no L-value, o asterisco significa ponteiro e o i comercial significa referência. Então, por exemplo, se eu faço isso daqui, vou comentar isso daqui para não misturar, tá? Então, vamos criar aqui uma variável A que recebe 5. O que é que eu estou dizendo bem aqui? Eu estou dizendo que B é uma referência, ó, aqui ó, na hora que eu estou criando a variável, B é uma referência para A. Agora eu estou dizendo que C é um ponteiro, porque o asterisco está do lado esquerdo, eu estou criando a variável. C é um ponteiro. Se ele é um ponteiro, ele guarda um endereço. Trabalhar com ponteiro é fácil. É só você fazer a conta de fazer o match entre os tipos. Beleza. Esse cara aqui é um ponteiro, então ele guarda um endereço. Nesse lado aqui eu tenho que colocar um endereço. B é um endereço? Não. B é um inteiro. B é um inteiro. Como é que eu pego um endereço? Eu pego um endereço, agora eu estou sem C++, tanto faz. Só que em C++, em C você não tem referência, só endereço. Em C++ você tem endereço e referência. Tá? Mas a ideia de fazer o match entre os tipos é igual. Esse cara aqui que é um endereço. Aqui eu tenho um inteiro. Então, nesse caso, eu preciso transformar de inteiro para endereço. Para fazer isso, do lado direito eu coloco e comercial. E comercial pula para o endereço. Asterisco pula para o valor. Agora eu vou fazer a recebe. Eu quero usar o C aqui. Quero usar o 6 somar mais 5. Isso, só que aqui eu tenho um problema. O A é um inteiro. Então, do lado de cá, eu tenho que ter um inteiro. C é um ponteiro, é um endereço. Como é que eu pulo de endereço para valor? Asterisco. Então, agora eu tenho um inteiro, somei com outro inteiro e guardei um inteiro. Inteiro de um lado,
inteiro do outro. Por exemplo, qual é o tipo de variável que eu vou guardar o endereço de C? Em que tipo de variável eu vou guardar o endereço de C? Pensa comigo, ó. Se eu estivesse tentando guardar só o C, C é um endereço. Então, para guardar um endereço, eu preciso de um ponteiro. Então, aqui eu tenho um endereço de inteiro, vou guardar num ponteiro para inteiro. Perfeito. Só que se eu quero guardar o endereço de C, eu estou tentando guardar um endereço de um ponteiro. Então, nesse caso aqui, eu tenho que ter 2. É, meu professor, estava indo tão bem, o senhor acabou de jogar por fora tudo, todos os 5 minutos que eu passei prestando atenção no senhor. Parece que meu cérebro agora desistiu. Derreteu. Brincadeira. É só vocês fazerem um matching dos tipos. Então, bora lá. Agora eu quero guardar isso daqui em um inteiro. Quero guardar isso daqui na variável E. Quero D mais 5. Ué, só que D é um endereço de endereço. Se eu botar um asterisco, eu pulo para o valor. Então fica só o endereço. Se eu botar outro asterisco, aí pula de novo para o valor de novo. Agora fica o valor. D é endereço de endereço, endereço, valor. Pronto. Tudo que eu tinha para falar de ponteiros acabou. Isso daqui que vocês estão vendo, tá vendo isso daqui, ó? De um lado, do outro. De um lado, do outro. De um lado, do outro. Quando você pensa numa função, é a mesma coisa. A declaração da função é esse lado, isso daqui é a invocação da função. Então, se você tem uma função void faz uma coisa, e esse faz uma coisa recebe um int A, um int B e um int C. Tá vendo? Ó? Isso daqui, ou então, por exemplo, B. Vou fazer até assim. Ó. Isso daqui é o lado esquerdo. Você precisa de um endereço. Aqui você vai criar uma referência e aqui você vai guardar um endereço de um endereço. É a mesma coisa que você está fazendo aqui, lado esquerdo, lado direito, lado esquerdo, lado direito. Então aqui a minha função faz uma coisa, ela precisa primeiro de um endereço. Então, se você fosse invocar a função faz uma coisa, você, por exemplo, não poderia passar o valor 7. O valor 7 é um inteiro. Ele precisa de um endereço de inteiro. Então, você precisa de um endereço de inteiro. Int x recebe 7. E aqui eu vou passar endereço de x. Agora você precisa de uma referência. Você não pode passar o 5, porque você vai referenciar uma variável aqui. Então, nesse caso, ele vai dizer, 5 não funciona como L velho, tá vendo? Ó? 5 não é um lugar. Eu estou tentando fazer uma referência a um lugar. Você não pode passar o 5. Então, você, por exemplo, y9. Agora você pode passar aqui o y. Então, esse B vai ser a mesma coisa do y, vai referenciar o y. E agora, por último, você precisa do endereço de um ponteiro. Int z recebe endereço de y. Z é um ponteiro. Guarda um endereço. Você quer o endereço de z. Endereço de z. E aí a gente pode fazer ainda vários tipos de manobras com isso. Professor, é normal eu não aprender olhando? Como tudo na vida, meu filho. Você passa o seu semestre todinho assistindo o Campeonato Brasileiro, todo dia. Aí no final você tenta chutar, uma vez que seja, para ver se acerta a bola dentro do gol. Tu vai conseguir? Não. Quer dizer que não se aprende olhando, filho de Deus, menino meu. Você aprende fazendo.
tentando, testando, até que a luzinha verde se acenda na sua cabeça. Ou então você passa todo dia assistindo o jogo de luta, ou então aquela UFC, passa o semestre todo dia assistindo o UFC. Aí no final do semestre tu sobe no ringue. O que é que tu vai acontecer? Tu vai apanhar. Porque não dá para aprender olhando. Você consegue ler. Você consegue a primeira competência do processo de aprendizado. Leitura, manipulação, né? Criação. O que é normal? E me olhando fazer, você consiga entrar no primeiro nível de aprendizado. O que eu falo, pelo menos, faz sentido na sua cabeça. Você consegue acompanhar, mesmo com algum esforço. Você está no nível de leitura. Você lê e é capaz de compreender aquilo que eu digo. Você olha e você é capaz de compreender aquilo que eu estou fazendo. Mas isso não te dá o segundo nível de aprendizado, que é quando você começa a pensar, e se eu fizer isso, o que acontece? Você começa a prever dentro das suas alterações e ver se aquilo que você prevê se justifica. Aí começa a se fixar o conteúdo de forma natural, conforme você manipula, até que você passa para o terceiro aprendizado, né? Onde você já começa a criar, inventar, manipular assim, sem que você tenha que ficar mexendo no código dos outros. Então, se você não consegue fazer sozinho, só porque está me vendo fazer, você é uma pessoa completamente normal. Se eu passar só o nome de um ponteiro para ponteiro na chamada da função ali mesmo no último parâmetro. Só o nome de um ponteiro para ponteiro. Eu não sei o que é o nome de um ponteiro para ponteiro. O que seria isso? Por exemplo, você não tem como passar... Você tem um x, tá certo? X é um inteiro. Se você pedir o endereço de x, isso já vai te dar um valor. Tu não tem como pedir um endereço de um endereço, porque não faz sentido isso. O endereço de x já é um valor de memória, um valor de um endereço de memória. Entendeu? Você não tem como puxar o endereço de um endereço. Se x fosse um ponteiro para ponteiro, sim, aí você não precisaria passar isso. Por exemplo, faz de conta que W é o endereço de Z. Você vai só casando as coisas. Y inteiro, peguei o endereço de inteiro, guardo numa variável que guarda o endereço de inteiro. Z é um endereço de inteiro, pedi o endereço dela, eu vou guardar na variável que guarda o endereço de inteiro. Então, qual é a tua conta na tua cabeça? Sempre fazer o match entre o lado direito e o lado esquerdo. Quando eu digo R velho e L velho. No caso aqui, entre a criação e a chamada. Então, aqui eu posso passar o W. Eu posso passar o endereço de Z. Mas não faz sentido nenhum eu passar o endereço do endereço de X. Isso não existe. O endereço de X já te é um valor. Você não pode pedir o endereço de um valor. Ei, me dá aí o endereço de 45. Não faz sentido. Endereço está relacionado a um lugar. Um LVL. Endereço de 45 não faz sentido. Tá? Da mesma forma como você pode ter ainda combinações entre coisas que eu não vou mostrar agora, senão vai ficar confuso. Por exemplo, só dar um exemplo, tá certo? Depois você estuda mais. Você pode misturar endereço com referência. Meu Deus, eu disse que não ia falar, mas vou falar, porque eu sou otário. Eu quero lascar com o miolo de você mesmo. Brincadeira. Mas vamos lá. Tô decidindo se eu falo. Aí junto a referência e o ponteiro. Eu não sei se eu quero falar isso, deixa eu ver. Vai, não, bateu a curiosidade agora, vai. Eu vou me arrepender. Cuida. Vou me arrepender, mas bora. Se você já tá com o miolo meio com cheiro ruim, então tu sai e tu volta só daqui a pouco e vê a aula gravada. Vamos lá, entender esta bodega. Meu Deus, eu não queria falar disso não, mas eu sempre falo, que eu acho tão divertido. E quando você aprende, é muito divertido, mano. Você aprende, é legal demais. Bora lá. Tudo bem. Lembre de tudo que eu falei? Esquece. Eu menti para vocês, tá? Mesmo quando você passa o endereço, você tá fazendo uma cópia. Aí você... Eu vou sair do curso. Mesmo quando você passa um endereço, você está fazendo uma cópia. Eu enganei vocês o tempo todo, tá? Mas vamos lá, vamos entender o que é que eu acabei de dizer. Professor, você nem terminou de explicar? Bora lá, mas eu vou conseguir. Se vocês tiverem paciência, vou aproveitar que a gente ainda está nos primeiros meia hora de aula, vocês ainda estão com energia mental suficiente, bora lá. Vamos por pouco, tá? É bom que vocês já disseram, professor, eu não entendo essa porcaria de ponteiro, vai entender agora, filho de Deus. Vamos lá. Ação.
Vamos de pouco, tudo bem? Vamos de pouquinho em pouquinho. Você tem aqui uma ação. Você já entendeu que se você passar aqui um inteiro, int x recebe 5, e aí faz a ação e passa o x, esse valor vai ser copiado aqui para dentro. Isso aqui você já entendeu. Sucesso. Beleza. Então, o A recebe, copia o valor do 5. Se você fizer A recebe 7, você está alterando a cópia. Beleza, você já entendeu isso. Sucesso. Passo 2. Se você fizer o endereço de x, você está copiando para cá, e agora a palavra é importante, tá certo? Você está copiando para P, copiando. Tá vendo? Copiando, que nem pinto, tá vendo? Eu queria o emoji do pintinho aqui. Você está copiando para P o endereço de x. Você está copiando para P o endereço de x. Você está copiando para P o endereço de x. Só que sucesso. O P sabe o endereço de x. Se você fizer, eu vou colocar no endereço de x o valor 7, você está indo lá no endereço de x que você copiou e metendo 7 lá no endereço de x, x agora é 7. Sucesso. Por que eu digo que é uma cópia? Vamos pensar nesse caso aqui, tá bom? Teu x, beleza? Teu x recebe new int. Beleza? Você criou agora o x. Aí você faz x recebe 5. X agora é um ponteiro. Beleza? Você não precisa mais do endereço. X recebe 5. Você já está recebendo um endereço que aponta para um bloco de memória que contém o 5. Beleza, você tem um endereço que aponta para o bloco de memória que contém o 5. Se você fizer isso, você consegue botar 7 lá. Beleza. Só que se você disser, eu vou mudar o endereço. Aí você faz p recebe new int. Agora eu mudei o endereço. Não cor do malloc, tá? Pergunta. Você mudou o endereço de x ou você mudou o endereço de P? Ou você mudou os dois? Ainda mais, valendo um Cheetos que caiu na água. Suja. É não, rapaz. Depois que você aprender, você vai se sentir tão feliz. Então vamos lá entender, meu povo. Ó. Isso daqui é a mesma brincadeira da mudança. Ó, eu disse que não era para falar disso, mas vocês pediram. Bora lá. Eu disse que não era para falar isso, mas vocês pediram. Quando você faz esse int aqui. Ei, tem alguém com o microfone aberto. Fechei que tá. Eu tô vendo a pessoa aqui morrendo de tédio. Acho que é Togela. Bora lá. Então, vamos entender aqui olhando para a memória, tá bom? Você criou o x. O x você criou como um endereço. O x é 500, é a posição 500 de memória. Beleza? Só que na posição 500 de memória, você colocou o valor 7. Não foi isso que você fez? Não, você colocou o valor 5. Beleza, então na posição 500 de memória você colocou o valor 5. Aí o que foi que você fez bem aqui quando você chamou a função? Você copiou o valor de x para o valor de p. Então agora você tem p. P recebeu que valor? P recebeu o valor 500. Só que P recebeu uma cópia. O valor de x é 500 e o valor de P é 500. Com o valor de P, 500, você consegue ir lá em x e alterar o valor de x para 7, numa boa. O problema é que se você der um new int e pegar um novo bloco de memória, esse novo bloco de memória de valor 600 vem para cá, ó. Vem para P. E o x não muda. O endereço que x estava apontando é 500 e continua 500. Entenderam aí? Ou não?
Olha com calma, olha com calma. Por enquanto, sim. Entendeu? Bora comigo. Eu acho que eu tinha dito isso, só que meu microfone tava mutado. Ah, tudo bem. Ó. Você puxou um bloco de endereço para X. Você puxou o bloco de memória 500. No bloco de memória 500, você colocou o valor 5. Sucesso. Aí você chamou a função. Na função você passou para a função o valor de X. Tá vendo aqui, ó? Valor de X. Não tem comercial, não tem asterisco, não tem nada. O valor de X 500 foi para P, porque P é capaz de guardar um endereço. Beleza. Agora o P é 500. Já que o P é 500, P sabe aonde está o bloco de memória. Então P é capaz de, nesse bloco de memória, colocar o valor 7. Beleza. Agora o P tem o valor 7. Só que se você tentar fazer isso, P recebe new int, tu vai estar criando um novo bloco de memória, sei lá, 700, e colocando em P. Beleza? Conseguiu colocar 700 em P. Por isso que eu disse que quando você passa um ponteiro, você também está passando a cópia do valor do ponteiro. Então, se você altera o ponteiro na função, o endereço do ponteiro na função, você não vai alterar o endereço do ponteiro no original. Se você altera o valor do ponteiro na função, aí beleza, você consegue alterar o valor do ponteiro. Ok? Professor, quando é que eu vou ter certeza de que eu entendi isso? Quando você for fazer. Quando você estiver fazendo lá os exercícios lá de loop, de lista encadeada. Tá? Beleza? Todo mundo entendeu? Novamente? Ok, então agora eu vou ajudar. Deixa eu complicar só mais um pouquinho, então, tá? Eu não disse que podia misturar ponteiro e referência? E se eu fizer isso daqui, ó? Botei um i comercial aqui dentro. Acho que é assim. Olha, ele tá reclamando aqui. Tá? Na hora que eu boto um i comercial aqui dentro, eu estou dizendo que o P não vai só copiar o valor de X, ele vai ser uma referência para X. Lembra da referência? A mesma coisa que você fazia quando tinha int A recebe 5, int B recebe A. B é um inteiro, que é uma referência para A. Aqui é a mesma coisa. P é um ponteiro para inteiro, que é uma referência para X. Agora, P e X são o mesmo bloco de memória. Estão no mesmo lugar. Não é uma cópia. Não é uma cópia. Então, se por acaso eu fizesse P recebe um novo inteiro, como P e X são só dois nomes distintos para a mesma variável, eu estou alterando o endereço de X. Se a gente fosse olhar num canto, numa visão mais macro, tá bom? A gente teria o seguinte: antes você tinha X está na posição de memória 30. P está na posição de memória 50. O valor de X era 500, porque X pediu um inteiro e guardou esse 500 aqui. E aí, quando você fez esse P recebe X, o P se tornou também o valor dele 500. Na hora que você fez P recebe um new int, o P ficou como 700, porque eles eram variáveis diferentes na memória. Se eu perguntasse, beleza, o valor de X é 500, que eu recebi no malloc. O valor de X é 500, mas cadê o X? Quem é o endereço de X? O endereço de X é o 30. O X está na posição de memória 30. A posição de memória 30 tem o valor 500. E se eu pular para a posição de memória 500, eu vou ter o valor 7. Na hora que eu faço na hora que eu boto que eu meto uma referência aqui, eu estou dizendo, ei, P e X são a mesma variável. Então, P também tem endereço de memória 30. O X está na posição 30 de memória e o P está na posição 30 de memória. Então, na hora que você faz isso,
P recebe new int, você está indo lá na posição 30 de memória e está colocando 500 na posição 30 de 700 na posição 30 de memória. Ou seja, você está mudando tanto o X quanto o P. Então, quando a gente está em C++ e você quer fazer a alocação, mudar o endereço de um ponteiro dentro da função, você precisa de uma referência dessa, né? Ou então trabalhar com ponteiro para ponteiro, que é como normalmente eu trabalho. E aí você não está recebendo o 500. Quando você trabalha com ponteiro para ponteiro, você está recebendo o 30. Entendeu? Fazendo isso, você ocupa menos espaço na memória, né? Porque você não está criando cópias. Eu não estou criando cópias. O que acontece com o valor que eu já tinha alocado é perdido na memória. Do jeito que eu fiz aqui, eu tive aí um vazamento de memória. Aí você Então tem não que... funciona? Tipo, Não, funciona. É só que aqui é um exercício, é só uma montagem de teste. É só para eu mostrar para vocês como é que as coisas se entrelaçam. Mas não é para fazer isso daqui. A não ser que você tenha uma boa justificativa, não é para você ficar criando memória em qualquer lugar. Porque você não vai ter que adivinhar onde é que a memória foi criada. Normalmente existe um canto certo para você alocar memória e um canto certo para você devolver memória. Tudo tem o seu local correto para que a pessoa não tenha que ficar adivinhando se ela vai ou não vai perder memória com esse código. Ok? fiquei meio confuso. Tipo, se eu criar uma função para alocar e desalocar um Não, espaço. normalmente... Realocar, por exemplo. Bora lá. Normalmente funções desse formato... Então, beleza. Alguma coisa conseguiu ficar nesse modelo de referência e ponteiro, né? Pelo menos alguma coisa. O resto vocês vão pegar praticando. Qual é a técnica? Qual é a ordem? Sempre casa os pares. Sempre casa RVL com LVL. Eu não sei o que é para colocar de um lado para o outro. É fácil. Por exemplo, faz de conta que tu tem uma função... Só para a gente terminar o assunto, tá? Aí eu vou para o próximo. Faz de conta que tu tem uma struct, que dentro da struct tu tem um int data, que aqui recebe um vetor. Não, você tem aqui, por exemplo, um vetor de inteiros. Olha a carniça aqui. Você tem um struct coisa, entendeu? E aqui dentro da struct coisa você tem um vetor de ponteiros. Exemplo, não sei nem o que diabo é isso, mas você tem um struct de coisa e dentro de coisa você tem um vetor de ponteiros. Aí você tem uma função qualquer, void função, que recebe um vetor de coisas. Aqui. E você quer alterar, você quer incrementar 1 no primeiro elemento desse vetor. É só casar os tipos. É só casar os tipos. Beleza. Eu quero aumentar mais 1. Né? Eu quero aumentar mais 1. Se eu quero aumentar mais 1, eu tenho que desse lado aqui ter um inteiro. Eu preciso obter um inteiro. Então, bora lá. Se eu pegar vet0, eu tenho uma coisa. Ok. Vet0, eu tenho uma coisa. Vet0, como é uma coisa, é ponto. Não é seta. Seta se eu tivesse um ponteiro. Vet0 é uma coisa. Beleza. Ponto data. Eu tenho... Data é um vetor de ponteiros. Beleza. E se eu botar o 0? Eu tenho um elemento do vetor, que é um ponteiro. Agora eu tenho um ponteiro para inteiro. Se eu botar um asterisco, eu tenho um inteiro. Então você tem que ir de 1 por 1, de passo a passo, até chegar no tipo que você quer. Entendeu? É assim que você faz. Só lembrando, asterisco pula para o valor e comercial pula para o endereço. Asterisco pula para o valor e comercial pula para o endereço. E aí você vai elemento por elemento, passo a passo, até chegar naquilo que você quer. É assim que você decodifica ponteiros, vetores e sei lá o que mais. Beleza? Bora para o próximo tópico. Vamos aqui para o terceiro ponto. Pessoal, um dos meus grandes defeitos é que eu tenho muita dificuldade de ser organizado em relação aos raciocínios. Então, eu normalmente saio explicando e apagando, e nunca fico o registro daquilo que eu fiz. Se eu puder, tipo assim, aquele professor que vai escrevendo com a mão e vai apagando com a mão de trás, sabe? Aí, assim, quando terminei a linha, já não tem mais nada para você
Vez de lembrança, então. Ainda bem que tá sendo gravado, né? Desculpa, é uma dificuldade minha, né? Desde o começo, desde quando eu comecei a dar aula, eu tento pensar em melhorar isso, mas eu só pioro. Deve ser alguma coisa degenerativa. Bora lá, foco, próximo. Referência foi, né? A gente acabou falando de referência, ponteiro, passagem por cópia, por referência e tudo mais. Auto também já foi. Construtor e destrutor. Vai ou não vai? Construtor e destrutor? É bom que construtor e destrutor a gente acaba sempre falando, usando acaba sempre precisando de alocação de memória. Então, bora brincar de construtor e destrutor. Vamos lá. Eu tenho aqui uma coisa. Professor, o senhor não pode usar coisa, porque coisa não define nada. Então, eu vou usar um gato. Eu quero um gato. Um cat, que cat é bonito de falar, é elegante. Eu quero um cat. Um cat vai ter um nome. Um string nome. Beleza. E aí eu vou ter um construtor e um destrutor. Eu vou ter aqui um cat, que vai receber um nome por parâmetro, e eu vou inicializar des.nome recebe nome. Perdão, estou em C++. Não. E eu tenho um destrutor, que é um notcat. Notcat que vai me livrar da memória alocada. Nesse caso, é de boa porque eu não tenho memória dinâmica sendo construída. Tá bom? Tudo aqui já é estático. A string tem o seu próprio destrutor. Mas no final, me lembrem de eu colocar memória dinâmica, que aí é bom que eu já explico de cara a maldição da cópia para vocês, tá certo? Ou maldição do... Horrível essa maldição da cópia, mas deixa a gente entender melhor construtores e destrutores e depois eu falo da maldição da cópia. Então, de boa, como não tem o que fazer aqui, eu vou só dar um cout. Nome nasceu. NGL e agora cout nome morreu. Então, vamos entender aqui como é. Vamos matar gato aqui, tá bom? Vamos matar gato. Vamos. Eu sei que vocês já estão bem saturados com os ponteiros. Então, deixa eu contar aqui. Deixa eu falar umas besteiras aqui para vocês resetarem a mente e a gente conseguir fazer esse código, tá? Vamos dar um break aí de 3 minutos. Deixa eu contar aqui uma piada. Eu sempre tive um relacionamento com animais muito instrumentalizado, porque eu cresci no meio do mato, né? Assim, boa parte da minha infância foi lá nas brenhas de Itaiçaba. Então, eu era daqueles que jogava milho pra galinha, né? Minha avó dizia, bora, Davizinho, vem cá, vamos jogar milho pra galinha. Eu pegava e jogava milho pra galinha. Tchi, 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 tchi. As galinhas vinham tudo comer. Aí tinha nome, era Francisca, a galinhazinha ficava bem grandona. E quando a galinha tava no ponto, aí minha avó pisava nos pés da galinha e dava um puxão no cangote dela. E aí quebrava o cangote da galinha. E aí ela pendurava a galinha de cabeça para baixo, porque dizia que não podia matar de uma vez, porque senão a carne ficava ruim. Ah, Coitada, doido. e aí a galinha ficava lá, com o sangue caindo, né? Pegava o sangue da galinha todinha, e aí fazia uma galinha a cabidela, que misericórdia, era uma delícia, né? Ou então tinha os carneirinhos. É igual, mano. Como é que matava a galinha no teu interior, Mariana? Fazia esse mesmo negócio. Porque se você tentar matar a galinha assim, tipo, exato, torce o pescoço, você segura ela e puxa, só que minha avó não tinha tanta força, ela pisava e puxava usando o peso do corpo, né? Tu já matou alguma, Davi? Não, não. Acho que eu não tenho coragem nem a pau. Não, eu tenho coragem, mas eu não tive a oportunidade. E aí, pessoal, só para vocês entenderem por que eu tô falando besteira. Só para dar um tempo para resetar a cabeça de vocês da lógica de ponteiros, que senão vocês não conseguem. O cérebro precisa de um tempo para reoxigenar a parte do raciocínio, tá? Então, assim, eu não tô falando besteira à toa, não. Se você quiser, você pode. Eu combino um tempo, eu sou um negócio de escutar as besteiras do senhor, não. Combina um tempo, você sai, quando você voltar, a gente continua. Senão você fica aí conversando, tá?
Eu era daqueles que, quando o bezerrinho nascia, a gente ganhava um bezerrinho, tá? Tipo assim, ó, esse bezerrinho, ele vai ser seu, Davi. Porque quando vocês sabem, mas quando uma cabra, ovelha, sei lá, ela tem muitos filhotes e ela não tem condição de cuidar de todos os filhotes ao mesmo tempo, porque se ela sai com os filhotes para comer, normalmente eles vão de manhã para o meio do mato, comem e voltam à noite. E no interior tem muito daqueles carcará, né, que é tipo o nosso urubu. E o que acontece? O carcará ele avança, a cabra não tem como proteger todos os filhotinhos. E aí eles morrem, acaba matando tudinho, que ela tenta proteger todos. Então ela escolhe, sei lá, um ou dois, e o resto que nasce, ela rejeita, ela não dá de mamar, rejeita o filhotinho. Porque o Ah, carcará, é? o carcará é um bicho miserável. Ele, sabe como é que ele faz? Ele voa e ele bica os olhos da ovelhinha, né? Do carneirinho. Porque aí ele se desgarra, né? Sai de perto de tudo. E aí, a primeira coisa que ele come são os olhinhos. E aí, depois ele voa e pega o bichinho. Como que tu fala isso rindo, né? Psicopata. Tinha um aluno, cara, que num dos feedbacks de disciplina do final de semestre dizia, professor, eu gosto do jeito que o senhor ensina e tal, mas o senhor devia muito repensar a forma como o senhor olha e ri pra gente na hora da prova. Parece que o senhor tá tendo prazer enquanto a gente tá se lascando nessa prova horrível aqui e você só se divertindo. A mentalidade da criatura. Bora lá. Carcará é um tipo de falcão, é um tipo de urubu, na verdade, né? Mal sabe ela que é verdade. O quê? Não, não. Prazer do professor é quando o aluno ele aprende, né? Assim, eu acredito muito que se eu for um bom professor, vocês vão ser melhores do que eu em tudo que eu ensino. Assim, o objetivo é esse. Entendeu? O fracasso de um aluno, de certa forma, também é o fracasso do seu professor. Mas, tipo assim, o aluno ele não precisa se sentir culpado. Ah, meu Deus, o professor fez tudo que podia para me ensinar e eu não correspondi. Não, já é o nosso trabalho. Então, assim, meu objetivo é todo mundo passar com 10. Só que vocês têm que me ajudar para isso, né? O objetivo de. Eu só tenho vontade de que se lasque os alunos que querem corromper o sistema copiando, colando. Fora isso, eu quero que todo mundo passe. Aí o que acontece? Os cabritinhos rejeitados, para que a mãe pudesse defender, a gente pegava e dava de mamadeira para eles, né? Não sei se já fizeram isso, mas você pega, bota mamadeira e dá a mamadeira pro cabritinho durante os... O bicho tem uma força da porra. Mas é um negócio assim, você segura assim, todo pequenininho, e ele vem, parece uma máquina. Eu não consigo nem segurar a pobre na mamadeira. Aí você vê ele crescendo, lindo, maravilhoso, né? Vira aquele carneirão. Aí tem uma hora que teu avô te chama, ô, hoje a gente vai comer carneiro. Aí você vai lá com ele. Aí ele pega, amarra a perninha, deita o carneiro, né? Carneirinho. Aí bota um joelho em cima do tronco do carneiro. E com o outro ele puxa, faz um buraquinho no chão, né? Assim, bota o baldezinho, aí faz um corte aqui no pescoço do carneiro e vê aquele monte de sangue descendo. Né? E o carneiro bem quietinho assim, com os olhinhos estranhos. Então eu cresci de uma forma muito instrumentalizada com os animais. Animal é um animal, ele tem uma utilidade. Então eu nunca fui muito afetivo. Não tem nenhum bichinho de estimação, não? Tenho, mas não é aquela coisa de, oh meu Deus, tratar o animal com toda aquela, entenda, assim, aquela mística não sei nem qual é o nome que eu uso, da afetividade, quase como se, Paternidade. aquela coisa assim muito, vocês entenderam, né? Eu lembro de uma vez que a pessoa lá vocês lembram da Pretinha, né, lá do campus, vocês são tudo novo, vocês não conhecem não, vocês não conhecem não. Então acho que já deu bom. Eu acho que todo mundo já resetou o miolo. Bora voltar aqui pro código. Senão vocês vão me cancelar se eu continuar falando. Depende, já que você falar. Vamos dar pretinha. No próximo time, daqui a meia hora, aí eu continuo a história, tudo bem? Porque aí já deu 10 minutos, já deu tempo de oxigenar o miolo pra gente continuar metendo solo aqui. Voltando. Criei aqui um gato. Meu avô era daqueles que quando a galinha fazia raiva a ele tava... Tipo assim, tentando fazer a coisa e as galinhas ficavam enrolando, bicando ele, pegava e rebolava a galinha por cima do muro. A galinha caía e morria. Aí uma vez minha avó tentando descobrir por que as galinhas estavam morrendo, achou um monte de galinha quebrada, morta, jogada em cima do muro. Aí uma vez viu ele jogando as galinhas por cima do muro com raiva das galinhas. Deve ter ficado com ódio. Ai, meu pai.
Depois eu conto a história da pretinha, bora lá. Então aqui eu tenho um gato. O meu gato, o meu objeto, ele só tem memória estática, ele não tem memória dinâmica, então o destrutor, ele não é, entenda, nesse contexto aqui é obrigatório. Quando você vai fazer um código, é sempre importante ter um construtor, um destrutor, é sempre importante que o teu destrutor seja virtual, por motivos que no futuro você vai ver, mas para nós só importa entender como é que se funciona construtor e destrutor. O nosso objetivo agora é esse, beleza? Então, quando eu crio um código, se eu criar um gato, o gato é criado na hora que eu crio. Isso é óbvio? Não, não é óbvio. Gato, botem o nome dos gatos de vocês. Vou botar o clássico, né? Bota Might. A gata se chama Xaninha. Xaninha é a gata. E eu vou ter aqui um outro gato. Gato 2. Tem nome de gato não, vocês? Coloca Might aí, o nome do meu é Might. Might. Assim ou é com TH? Mike, mano. M-I-K-E, Mike. Ah, Mike. Tudo bem. Então eu vou fazer aqui a Xaninha. Eu vou fazer aqui o Mike. Se fosse Might de poderoso, Futrica. Agora eu quero que vocês me digam qual vai ser a ordem de nascimento e a ordem de morrimento dos animais. Chutem aí quem é que nasce primeiro e quem é que morre primeiro. Existe ou tu tá prestando? Não, existe. Você não está criando os objetos? Na hora que você cria, eles nascem. Na hora que eles saem de escopo, na hora que eles são devolvidos, a memória é devolvida, eles são deletados. É pra ser em ordem de tá aí, não? Então, bora lá. Como eu acho que vocês nunca fizeram essa prática, eu vou fazer aqui para vocês entenderem. Então, bora aqui rodar esta bodega. G++, main.cpp, menos wall, menos w error, menos w extra, menos o main e ponto barra main. Então, ó, a gente tem a Xaninha, o Mike e a Futrica. Só que as coisas na memória elas são criadas no modelo de stack. Xaninha, Mike e Futrica. Como eles estão na stack, a memória estática, depois você pode pesquisar um pouquinho mais sobre stack e heap, tá bom? No stack eles são criados no modelo de pilha. Na hora que eu não preciso mais deles, na hora que o meu escopo acaba, aí eles são desempilhados. E aí morre Futrica, morre Mike, morre Xaninha. E aí acabou meu código. Beleza? De boa? Isso é o que funciona como uma pilha, né? Isso aqui funciona como uma pilha. Porque o stack é uma pilha, a tradução de stack. Você tem stack e heap. Heap é memória contínua dinâmica. Stack é a memória de escopo. Memória estática. Beleza? Todo mundo entendeu? Bora pro próximo. O que acontece se eu botar o Mike dentro de um escopo? Que poderia ser um if, um else, uma função, qualquer coisa. Isso aqui é o escopo vazio. Se você nunca viu na vida, é um escopo que serve só para eu delimitar o tempo de vida das variáveis. O que é que vai acontecer? Como é que é a ordem de nascimento e morrimento? Eu digo que aí, depois que o Mike nascer, ele já vai morrer, porque tá acontecendo tudo dentro desse escopo. Exato. Xaninha nasce, Mike morre, Futrica nasce, Futrica morre, Xaninha morre. Você tá com a roupinha do Capitão América? Roupa do, é o tipo o chapéu do Capitão América. Pode ser a casca da Tartaruga Ninja, então, também, né? Onde é que tu vai ensinar ele a programar? Deixa ele fazer 5 anos, rapaz. Calma. Paciência, o bichinho não sabe nem ler direito. Bora lá. Beleza, aqui, ó. Xaninha nasceu, Mike morreu. Futrica nasceu, Futrica morreu, Xaninha morreu. De boa. Se eu fizesse qualquer outra construção aqui, vocês já entenderam. Saiu do escopo, morreu. Saiu do escopo, morreu. Saiu do escopo, morreu. Vamos começar a mudar esta bodega. Vamos criar aqui um catch. Só que no formato de referência. Catch. Copia. Recebe. Xaninha. O que é que vai acontecer agora?
você chuta que vai acontecer agora? Perfeito, Gabriel. Fica da mesma forma, porque criar uma referência não significa criar novas variáveis. É só criar uma nova entrada de tabela para a mesma variável. Então, o construtor não vai ser reinvocado. Mesma variável. Sucesso, isso daqui não muda nada. Aqui ele só está dizendo, ó, você não está usando cópia. Eu também não estou usando cópia, ele não me deixa. Deixa eu tirar aqui o menos W erro. Beleza, mudou nada porque não mudou nada. Beleza. E se eu criar agora, e se eu passar para uma função? Void miar. Estou mandando miar aqui. E aí eu passo um cat, e dou um cout, cat, ponto, nome, mio. Bora lá. E aí eu vou mandar só a futrica miar. Não, vou mandar a Xaninha miar. Miar. Xaninha. O que vai acontecer agora? Nesse caso aí, a Xaninha vai morrer primeiro, né? Vai criar um cat chamado cat. Bom chute, Gabriel, mas não. Quem dá mais? Quem dá mais? Bora seguir o conselho do Pequeno Príncipe. O essencial é invisível aos olhos. Vocês têm que entender com o coração. Xaninha vai miar. Beleza. Só que... Aí é foda. Bora lá. Beleza, a Xaninha vai miar. Mas será que a Xaninha vai nascer e morrer aqui dentro? Sim ou não? Eu acho que ela nasce fora, mas ela morre aí. Aí ela morre primeiro que a Futrica. Ok, eu vou rodar o exemplo. É porque você não é o Tartaruga Ninja. Tem que amarrar nas suas costas para você virar o Tartaruga Ninja. Ó, eu vou rodar, vocês vão ver a saída e tentar entender. E vocês vão tecer as próprias ideias de por que é que acontece isso, tá bom? Vou rodar aqui, ó. Cria um construtor para a função. Vamos lá. Xaninha nasceu. Futrica nasceu. Xaninha miou. Xaninha morreu. Futrica morreu. Xaninha morreu. Xaninha morreu 2 vezes? É como se tivesse um construtor para a função também, né? O Mio, só que não é um construtor. Vocês estão vendo que a Xaninha morre 2 vezes? Sim. Alguma dica? Alguma sugestão? Será que a Xaninha que morreu aqui é a mesma Xaninha que morreu aqui? Sim ou não? É uma cópia. Eu acho que ele chama de instrutor na função, escopo da função, mas tipo, não. É isso. Exato, é uma cópia. Você lembra que as variáveis são copiadas? Aqui você tem um novo objeto que vai usar o que a gente chama de construtor de cópia. Construtor de cópia, que não é esse construtor que você criou aqui. É um outro construtor que, por default, vai só copiar os valores das variáveis para o teu novo objeto. Então, quem morre aqui dentro é a Xaninha copiada. Beleza? É a faceira. Exato. Quem morre aqui dentro é a Xaninha copiada. Por que que ela não nasce aqui dentro de novo? Porque ela só nasce quando você chama o construtor normal. O construtor de cópia, ele não faz aparecer o nome nasceu.
Então, quem está morrendo aqui dentro é a Xaninha copiada e depois ela morre normal aqui no final. E se eu fizer isso daqui? Mas, professor, a Xaninha, né, copiada para o Cat, Exato, Xaninha é copiada para Cat. Aí você vai mas agora você tem 3 objetos, Xaninha, Futrica, e dentro da stack você abriu um novo bloco de memória para o miar. E nesse bloco de memória você criou uma cópia da Xaninha, copiando os valores dela automaticamente usando o construtor de cópia para dentro dessa função. Por isso que você não vê ela nascendo, porque no construtor de cópia, que é default, não tem o Xaninha nasceu. Aí ele mia e depois, para se livrar desse objeto, ele chama o destrutor. E na hora que ele chama o destrutor, aparece Xaninha morreu. A gente pode sobrescrever o construtor de cópia, se vocês quiserem, daqui a pouco. Por default, não. Na verdade, a gente vai ter que sobrescrever ele daqui a pouco. Então, a gente tem 3 objetos. Esse daqui é o que morre primeiro. Beleza? Então, se eu colocar aqui um e-comercial, eu vou ter uma cópia? Vai continuar tendo uma... Agora você tá pegando um endereço, mas continua sendo cópia, só que é uma cópia do endereço. Não. A Xaninha, eu só vou ter uma instanciação dessa daqui. Agora eu estou criando uma referência para o objeto que já existe, então eu não estou criando um novo objeto. Então eu só vou ter Xaninha e Futrica. Como isso daqui é uma referência, na hora que o bloco termina, ele não se desfaz da variável, porque a referência ela não invoca nem construtor nem destrutor. Ela é só uma nova entrada na tabela de memória para uma variável que já existe. Então só vai ter Xaninha nasceu, Futrica nasceu, miar não constrói nem destrói ninguém, Futrica morreu, Xaninha morreu. Entendi, mas no entendi. caso, com essa referência, como que fica em questão da memória, tipo, da stack? Porque se for uma Exato. stack, Quando você cria uma referência, está lá marcado na tabela de variáveis dentro da stack que é o tipo daquela variável. Quando você diz que o tipo daquela variável é uma referência, então ele nem invoca construtor no começo e nem invoca destrutor na saída. Ele só se livra daquele bloquinho de memória que ele usou para armazenar essa variável com esse nome cat. Não tem invocação de destrutor, nem invocação de construtor. Isso quando é referência, né? Ele só continua normal, Exato. sem invocar nada. Mesma coisa seria para um ponteiro. Eu copiei só o endereço de memória, mas eu não precisei nem criar um novo objeto cat, nem me livrar de um objeto cat. Mas aí, se fosse ponteiro e referência aí, tu estiver chamando, acho que isso que Mesma é comercial. coisa, não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. Então, se fosse os dois, também daria no mesmo de não ter Daria. nenhum, né? A diferença é que aqui eu teria que fazer... Na verdade, isso aqui não faz sentido. Tá? Nesse contexto, eu não posso fazer um ponteiro para o coisa. Né? Ou é um ou é outro. Nesse caso, porque eu não tenho 2 níveis de encadeamento. Ah, sim, sim. Ok? Então, tá aqui. Tá? Bora agora para o nosso último caso. E se eu fizer aqui... Vou criar um novo gato. O meu gato se chama Elvis. Ok? Só que o meu gato Elvis, eu vou criá-lo dinamicamente. Ok? Se eu fizer só isso, Elvis vai nascer, sim ou não? Olha a primeira pergunta. Só isso. Não, Elvis não tá nasce. invocando o construtor. Porque Elvis, eu não estou criando um gato. Eu estou criando só uma variável capaz de guardar o endereço de um objeto gato. Beleza. Agora eu estou criando um gato. New cat. Meu gato se chama Elvis. Agora eu quero que vocês me digam qual é a ordem de nascimento e morrimento. Vou fazer melhor. Vou botar o Elvis dentro de um escopo vazio aqui, ó. Pegadinha total. Total, total. E eu adoro essa piada, porque eu uso ela todo semestre e ela é linda. Bora lá. Chutem aí a ordem de nascimentos e morrimentos. eu acho que Elvis nem morre, né? Elvis morre? Não sei. Acho que. O cara tá rindo, velho. Deixa eu só explicar por que eu faço essas coisas. Dentro das teorias. Peraí, só uma dúvida. Não tem da
delete não nesse bicho aí? Não, uma coisa de Por cada exemplo, vez. dá pra- Uma não. coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Não, mas Porque tipo, não vem ao caso pra ver o construtor ou o destrutor, né? No caso. Tipo, pra ver o destrutor. do jeito que tá aqui, vamos passo a passo. Qual é o chute de vocês? Aí a gente vai colocar o destrutor dentro do parêntese, fora, vai fazer todas as operações. Mas vamos começar do caso base. Tudo bem? Qual é o chute de você? Professor, por que que o senhor me manda, para eu explicar, por que que o senhor me manda eu chutar antes de eu ter noção de como é que vai funcionar? Porque o aprendizado se dá por contraste. Não sei se você já ouviu falar disso, né? O aprendizado, a percepção humana, tudo se dá por contraste. É necessário ter uma perspectiva de algo antes de ter o contato com a coisa para que aquilo faça mais sentido. Se você está vendo uma coisa que é totalmente nova e você não tem a menor ideia de como aquilo vai acontecer, é muito mais difícil fixar quando você tem uma expectativa e aquilo ou se confirma ou é frustrado. Entendeu? Por isso que é importante que vocês chutem, entendeu? Digam o que é que acham que faz mais sentido, o que é que acham que é mais lógico. E aí, mesmo Eu que acho, vocês sejam frustrados, a frustração fixa o aprendizado, entendeu? Então chuta, é legal. eu acho que essa alocação aí não chama o construtor nem o destrutor, não sei. Beleza. Eu acho que fica do mesmo jeito que tava antes, quando tava o exemplo Might, que vai nascer Xaninha, aí o que tá aí dentro desse escopo nasce, morre e continua. Que mais? Que mais? Bora ler mais gente para ser frustrada. Vai lá. Vai, Mariana. Não Não, escutei tua voz hoje ainda, Mariana. Beleza. Vamos aqui. Vou rodar e a gente vai ver o que acontece, depois eu explico, tá? Xaninha nasceu, Elvis nasceu, Futrica nasceu, Xaninha miou, Xaninha morreu. Futrica morreu, Xaninha morreu. O que aconteceu com Elvis? Eu falei que ele é imortal não, no início. Elvis não morreu. Por que Essa. que Elvis não morreu? Elvis não morreu porque com a alocação dinâmica, isso daqui a gente chama de alocação estática, ou seja, é alocado na stack, no bloco de memória de escopo. Na alocação dinâmica, ou seja, na RIP, isso é alocado em outro bloco de memória. A alocação dinâmica é explícita e a desalocação dinâmica também é explícita. Da mesma forma que você teve que dizer quando ele foi criado, você precisa dizer quando ele vai morrer. O construtor é chamado no new e o destrutor é chamado no delete. Então eu tava certo naquela hora, me caloteando. Eu tava só evitando que você estragasse a piada. Tudo bem, amor. O tartarugoso tá brincando de dar cabeçadas. Uau! Pó, 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 pó. Eu sou o tartarugoso. Eu vou pegar vocês e dar um murro em vocês. Pega, amor, teu tartarugoso. Bota ele dormindo aqui na cadeira, vai. Leva essa pontinha de fósforo pra jogar no lixo. É um pedacinho de fósforo. Ok? Então, o que acontece... Deixa eu só atender minha esposa um instantinho aqui. Papai, vai ficar. Oi. Socorro! Tu queres alguma coisa da Iracema? Não, não, vai não. Sandra, pega o Miguel, Sandra, que eu preciso terminar a aula. Vai lá, Miguelzinho, brincar com a tia Sandra. Vai, amorzinho, que a minha aula eu tenho que acabar mais cedo hoje, porque eu preciso acabar a aula, amorzinho, porque hoje a tia Socorro vai sair para pra academia. Meu amor, vá botar um desenho, liga a televisão que eu boto um desenho, vai. Oi, voltei. Ping, 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 ping. Voltei. Então, bora lá. O construtor é chamado explicitamente e o destrutor também tem que ser chamado explicitamente, senão a memória não é devolvida.
Ok? Então, do jeito que está aqui, agora Elvis vai nascer e Elvis vai morrer. Elvis nasceu e Elvis morreu. Cadê? Pronto. Elvis nasceu e Elvis morreu. O que acontece se eu não chamar o destrutor bem aqui? Ele só vai morrer onde for chamado. Só que o que acontece é que agora eu perdi a variável. Eu não tenho mais como deletar uma coisa que eu não sei cadê. Então, o que acontece é que isso daqui vai me fazer perder memória. Ah, porque ele tá só dentro daquele escopo, né? Exato. Então, ele invocou a memória, nunca devolveu. Se eu mandar analisar, fazer um valgrind aqui, valgrind.main para analisar o funcionamento do código, ele vai me mostrar que eu tenho blocos de memória perdido, 32 bytes e uma invocação de bloco. Então, você está tendo vazamento de memória no teu código. Okay? Então, construtores e destrutores, eu acho que era isso. Pronto, construtores e destrutores. Acho que a gente tem alguma coisa. Vamos agora para a maldição da cópia. Vamos aqui ver aqui o que é um construtor de cópia e entender a maldição da cópia. Se você quisesse sobrescrever o construtor de cópia, você precisaria disso daqui, ó. Tá aqui, ó. Cat. O construtor de cópia é um construtor que é invocado quando você cria um objeto a partir de outro objeto igual. E aí você precisa dessa construção aqui, ó. Const cat other. Então eu estou dizendo que eu estou criando um gato a partir de outro gato. Vou pular aqui o porquê do const e porquê da referência, tá? Então como é que eu criaria um gato a partir do outro gato? Nesse caso aqui, basta eu criar um gato a partir... O nome do gato vai vir... Oi, amor. O nome do gato vai vir a partir do nome do outro gato e eu posso dizer que o meu gato nasceu. Nasceu a cópia. Vou fazer aqui como nasceu a cópia, tá? Então, vamos voltar aqui para aquele caso que a gente tinha. E aí, se eu fizer isso daqui, ó, futrica. Futrica vai ser baseado em Xaninha. Olha aqui o construtor de cópia entrando em ação, tá vendo? Estou criando futrica a partir da Xaninha. E aí... Peraí que eu rodei a coisa errada agora. E aí, se eu mandar rodar, ele vai me dizer... Xaninha nasceu a cópia. Que é o nome nova, né? Xaninha nasceu a cópia e Xaninha miou. Ah, porque quando eu chamo a função cat de Xaninha, ele também faz outra cópia para cá, tá vendo? Faz outra cópia. Então aqui eu a fiz cópia da função. a cópia da função. Então aqui eu tenho a cópia desse cara e aqui eu tenho a cópia da função. E aí depois eu mato a primeira cópia que eu fiz. Xaninha morreu e Xaninha morreu. Então, isso daqui é o construtor de cópia que é invocado. Por que o construtor de cópia é importante? Tá? Por que às vezes... Oi. Pode, sim, tu poderia só... Que eu vi e não entendi. Tu poderia só repetir de novo Tudo como bem. tu fez. Se você não tiver esse código, ele vai ser criado automaticamente. Fazendo o quê? Pega todos os atributos e copia os atributos do original para o novo. Então, se você tem isso daqui... Isso aqui é um pouquinho diferente, tá certo? Isso aqui é a sobrecarga do operador de atribuição. Mas vai acabar chamando o de cópia. Ou se você tem isso daqui... Ou se você tem isso daqui, criando um objeto e recebendo a cópia dele por parâmetro, tudo isso daqui invoca invisivelmente o construtor de cópia. Porque aqui eu estou criando um novo objeto, copiando Xaninha, e aqui eu estou também criando um novo objeto, copiando Xaninha. Se os teus dados são estáticos, isso não vai fazer a menor diferença. Porque o construtor não tem o que fazer com dados estáticos. Então, você não precisa sobrecarregar o construtor de cópia. Qual é o problema? O problema nasce quando os teus dados são dinâmicos. Aí você está copiando... Hello, seja bem-vinda. Vou pegar o restinho da aula. Depois tu vê a aula gravada, tá certo? Que hoje acabou que a gente viu um monte de coisinha pequena, mas importante. Oi, Jardiane, cai dentro.
Depois tu vê a aula gravada, tá certo? Que a gente viu um monte de coisinha importante, coisinha pequena, mas coisinha importante. Então, bora lá. Quando você faz quando você invoca o construtor de cópia, que você não está vendo, mas você invoca quando você passa uma cópia, ele vai copiar os dados e no final você vai chamar o destrutor. Qual é o problema? O grande problema que você tem se os teus dados forem dinâmicos. E bora inventar aqui um dado dinâmico, tudo bem? Então, aqui eu vou ter que cada gato tem uma certa quantidade de vidas. Beleza? Só que vidas, eu não vou deixar estático. Vidas eu vou criar dinâmico. Vidas recebe new int set. Então, eu estou criando um inteiro e já inicializando ele com valor 7. Só cuidado, tá certo? Se você colocar isso daqui como colchete, você está dizendo que você quer 7 inteiros inicializados com 0. Mas se você coloca como parênteses, você está dizendo que você quer um inteiro inicializado com esse valor. Isso serve para qualquer construtor, tá? Qualquer construtor. Então, isso aqui eu estou dizendo que eu quero um inteiro dinâmico e eu vou colocar em vidas. Aí, bem aqui, você no construtor, você faz o quê? Já que você tem informação dinâmica sendo criada aqui no vidas, você vai ter ele aqui sendo destruída. Então, delete this.vidas. Tudo bem até aí? Todo mundo feliz? Todo mundo satisfeito? Todo mundo achando que vai passar com 10? Bora lá. E bora. Comigo é todo mundo com 10. O cara vai passar com 9, leva uma de P. Vamos aqui. O que é que acontece agora? Vou fazer só isso daqui, tá certo? Criei a Xaninha e mandei a Xaninha miar. Aí você vai morto de feliz mandando a Xaninha miar. Vem miar, Xaninha, Xaninha. Porra, é essa? Só chamei a Xaninha pra miar e ver a carniça dessa. Double free detected in Tcache 2. Isso daqui não é de Deus. Aí você diz logo, professor, o Moodle tá com problema. Professor, o GCC tá com problema. O Visual Code tá com problema. Tudo tá com problema, menos o teu código. O que que tá acontecendo? Lembra que eu disse que o construtor de cópia, por default, ele copiava tudo? Então, ele copiava tudo. Esse gato copiado que você criou aqui, ele invocou o construtor de cópia, default, que criou o nome copiando e criou um ponteiro para vidas copiando. Aí esse gato copiado tem o ponteiro de vidas com a mesma memória do gato original. E o gato copiado, quando termina a função, vai chamar quem? O destrutor. E o destrutor faz o quê? Deleta a memória. E quando o teu gato original morrer, o que é que ele vai tentar fazer também? Deletar a mesma memória. E aí você vai ter o quê? Você vai ter um double free. Tá tentando deletar 2 vezes uma memória que não pode. Me sinto agora no mato sem gato. O que eu faço? Nesses casos, você precisa evitar o problema da maldição do double free, fazendo o quê? O construtor de copiar. O construtor de copiar. Ué, o meu novo gato copiado tem o nome do gato original. E o meu novo gato copiado vai ter a sua própria memória, para poder deletar a sua própria memória. E na sua própria memória, vai ter a mesma quantidade de vidas do gato original. Só que com other seta vidas. Perfeito. Other. Lembra que eu falei aqui sobre o match de tipo? Beleza. Vidas é um ponteiro. Beleza. É um ponteiro. New int vai me retornar um ponteiro. Beleza. Só que new int precisa de um inteiro. Então aqui dentro eu tenho que ter um inteiro. Other é estático. Então é ponto. Other ponto. Beleza. Se eu colocar other ponto vidas, eu vou ter um ponteiro. Só que eu não quero um ponteiro, eu quero o valor. Então, como é que eu pulo do ponteiro para o valor? Colocando asterisco. Então, agora eu tenho que o meu gato copiado tem o próprio vidas dele com uma nova memória só dele
E o valor que eu copiei para ele foi o valor do gato original. Ele é uma cópia, ele tem o mesmo nome do original e o mesmo número de vidas do original, só que tudo dele é dele. Professor, em que casos eu preciso fazer isso? Se você, por exemplo, precisar copiar dados, copiar objetos, e os teus objetos têm informação dinâmica. Aí você precisa fazer isso. Normalmente, quando você cair no double free, provavelmente é isso. Entendeu? Porque normalmente vocês só vão passar endereço, ou referência. Evitem ficar copiando coisas sem necessidade. Entendeu? Porque senão você vai ter que ficar implementando o construtor de cópia para todos os lados. Agora não tem mais problema. Porque eu criei um gato aqui, o meu gato é igual ao original, faço o que ele tem que fazer, ele chama o destrutor dele, apaga a memória dele, e quando eu volto para cá, a Xaninha está aqui, e ela apaga a memória dela, e todo mundo fica feliz, miando e satisfeito. E assim nós damos fim à maldição do double free. Se invocasse via referência, aí você não precisaria de construtor de cópia, porque você nunca estaria criando uma cópia. Ou então, se você passasse o endereço, você não precisaria construtor de cópia, porque você nunca estaria criando uma cópia. Essa é a ideia, entendeu? Por isso que a referência e o ponteiro são importantes. Por isso é importante você entender o que está acontecendo das funções. Entendeu? Então, se você passasse endereço ou ponteiro, você não precisaria de cópia. Você não passar nada, aí você está copiando, você vai ter double free se você não tiver construtor de cópia. Beleza, eu acho que fica faltando só quebrar a biblioteca. Bora ver que eu ainda tenho alguns minutinhos com vocês. Vamos ver o que aconteceu com a pretinha. Para dar um reset mental aí. Teve uma vez que o pessoal, não sei se foi o pessoal do PET, o pessoal do DD, chegou mó galera lá na minha sala, porque eles estavam pedindo dinheiro para castrar a cadela. Né? Porque não sei se naquela época tava tendo filhote, botando em risco, eu não sei, eu sou muito desligado em relação a isso. Aí chegaram, professor, a gente tá fazendo a cotinha com os professores e tal, para castrar a pretinha, porque ela tá... Aí eu perguntei, quanto é? Aí disseram, R$900. Eu disse, olha minha Nossa Senhora, R$900. E como eu sabia que eles, assim, estavam fazendo isso com todo o amor que tinham pela... Era, cara, 790. Porque É caro ainda esse preço. tinha que levar pro Cedro, tinha o tempo que ia passar lá no veterinário, tinha uma série de coisas, não era só a operação em si, né? Tinha todo o tempo que ia ficar na clínica e tal. Aí, naquele momento bateu uma maldade no meu coração. Aí eu olhei para eles e perguntei assim, tentei fazer uma cara bem séria e perguntei: "E para sacrificar é quanto?" Aí vocês vão ver a cara de horror, sabe assim? A cara de horror neles, assim, como se eu fosse Um monstro. um monstro. Mas tá falando que falou sério? Mas tu falou sério, olha tu agora. Eu sou quase um ator, sabe? Eu falei sério, entendeu? Claro, né? Assim, eu não tinha um envolvimento emocional com a pretinha, mas claro que eu não ia mandar sacrificar um cachorro saudável. Mas eu queria saber. Responderam? Não, saíram da minha sala. Eles saíram direto, nem falou que era brincadeira nem nada. Eu disse, não, cara, não que eu queira, é só a curiosidade. Mas, tipo assim, eu acho que eles ficaram tão chocados que eles não conseguiram escutar a explicação da história. E no final eu também não dei dinheiro nenhum, não. Foda-se a cada. Eu não tenho vínculo afetivo com o animal. Tipo assim, eu sou daqueles que se pudesse pegar uma espingarda e sair matando os pombos tudinho, porque eu tenho horror de pombo. Horror de pombo. Mas, por exemplo, eu sou muito utilitarista. É a questão do meu crescimento. Então, por exemplo, se eu achar uma caranguejeira, eu sou daqueles que pega as caranguejeiras. Eu não mato uma caranguejeira, não mato cobra, porque eu entendo que eles têm a utilidade deles. Então, eu pego a aranhazinha. Semana passada. Pombos são ratos voadores, exato. Tem país que deixa matar. Peguei a caranguejeira, eu botei ela num potinho, eu levei lá para um local que tinha bem muita planta, bem muita árvore, e soltei a bichinha lá
Não vou matar sem necessidade a caranguejeirazinha linda do meu coração. Como foi que tu pegou? Peguei de boa, elas não atacam não, né? Peguei um potinho, coloquei com bastante calma, depois botei a tampinha e levei. Entendeu? Assim, só pra vocês não pensarem que eu sou um malvado completo. Eu sou só malvado, completo não. Ok, resetaram. Bora lá, bora copiar. Mas antes dá só uma descida lá pro final do código, que eu ia citar alguma coisa que eu acho que Vai eu dizer esqueci. aí. É porque. Não, continue. Quando eu lembrar, eu falo. Eu realmente esqueci. Tá, bora lá tentar copiar o código que eu fiz. Ah. Quebrar em ponto C e ponto H, não foi o que me pediram? Sim. Qual é a sugestão? Tudo bem? A não ser que vocês precisem mesmo, é um porre ficar gerenciando ponto C e ponto H de código em C. É um saco. Normalmente, algumas IDEs elas já fazem o trabalho todo por você. Por exemplo, Qt Creator é ótima em relação a isso. No Qt Creator, você clica aqui com o botão direito. Ai, pitomba, se alguma besteira aqui. Clica aqui com o botão. Égua. E ele vai ter enviar. Peraí, ele tá aqui. Foi isso. Code.hpp. Vector. pp para vec.cpp. Então, vou fazer manualmente, tá? Mas assim, isso é muito chato e dá muito erro, principalmente se você tiver que gerenciar valor default e etc. Tem que fazer isso, melhor fazer no IDE que dê suporte a isso. Esse código é o código que eu enviei essa semana na aula de sexta-feira. É um vetor dinâmico. É a mesma coisa que o vector, insert, pushback, pushfront e todos os outros. Não, pushfront não, né? Show, popback, frontback, operator, size, begin, reserve, todos os códigos que um vector faz, só que implementado na unha, tá? Implementado manualmente. Então, vocês não viram? Vejam. Tarefa dessa semana, eu vou colocar lá no Moodle questões de lógica de vetor, para resolver com vetor. Só que vocês vão ter que resolver utilizando o vector normal do C++. Vão ser as atividades da semana. Tá? Ah, mas sem fazer, né? Tipo, o Não, vector não normal. precisam fazer. Essa daqui eu dei de graça, só para vocês se acostumarem com o modelo de orientação a objeto, entenderem como é que funciona o controle, front, referência, porque eu imaginei que fosse muita coisa muito nova, então não vou passar nenhuma. Por exemplo, vocês podem tentar fazer a função insert e a função delete. Tá? São duas funções legais que dá para fazer. Até a pessoa me pediu um insert, acho que não vai dar tempo hoje. Insert, você passa um ponteiro e um valor. E aí ele vai inserir justamente naquela posição, empurrando todo mundo uma posição para frente. Então, bora aqui. O que é a questão? Quando você tem um ponto CPP, normalmente você tem assim, ó. Vou colocar como é que normalmente é a divisão e eu vou fazer manualmente.